bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal comunicativo. Hoje eu vou dar algumas diquinhas para você poder conversar com o seu mozão sobre o meio liberal. Às vezes você tá afim, mas tá com medo da reação dele ou dela. Como é que a gente consegue contornar isso, hein? E eu já tenho certeza que esse vídeo vai ser importante para muita gente. Então já vai me ajudando deixando aquela dedadinha maravilhosa, porque assim o YouTube entende que esse vídeo é bom e vai recomendar ele para outras pessoas, fechou? Vamos começar! Primeiro de tudo, será que é isso que você quer mesmo? Ou de repente você só fica ouvindo as minhas histórias aqui e bate o tesão? Isso acontece, tá? Principalmente com as mulheres. Às vezes tem um determinado período do mês que a gente fica um pouquinho mais emocionada. Se misturar com umas histórias mais picantes, como o que rola aqui no rolê liberal, aí o tesão sobe, né, meu amor? E você não pode entrar no meio liberal só pela emoção, porque senão vai dar ruim com certeza. A gente não tá aqui pra brigar com ninguém, nem pra pegar o marido de ninguém, a gente só quer se divertir. Então é muito importante que você fique ciente também como é que você lida com os ciúmes. Quando acontece alguma situação, será que você é uma daquelas pessoas que acaba explodindo, apontando o dedo na cara do outro, quebrando tudo? Porque se for esse o caso, talvez o meio liberal não seja pra você. Assim, a gente faz de um tudo pra evitar alguns cenários de ciúmes, mas de repente isso pode acontecer e é você que vai ter que se controlar. Todo mundo no meio liberal conhece alguém ou você mesma já vivenciou algum momento de ciúmes do outro casal que vocês saíram. E fica aquela situação chata, sabe? Que você não sabe o que você faz, se você tenta consolar o casal, se pode isso acabar piorando ou não. Parece aquela situação quando você é mais nova e você vai dormir na casa de uma amiga sua e a mãe dela briga com ela. E você fica assim, ruim, né? O que eu faço aqui agora? Mas se vocês forem o casal que a comunicação reina no relacionamento de vocês, aí sim super vai funcionar. Mas então vamos lá, como é que a gente inicia esse papo? Uma opção é vocês conversarem sobre fetiches que os dois têm. De repente, vocês podem conversar sobre isso e vendo o que cada um consegue realizar para o outro. Se você se sentir um pouco mais confiante, você pode começar falando sobre isso. Vou te dar um exemplo de como você pode começar. Amor, adorei o que a gente fez aquele dia, viu? Tava morrendo de vontade há um tempo de fazer aquilo, sabia? Sério? Era tipo assim, um fetiche, sabe? Agora eu quero realizar mais um monte de outras coisas. Você tem vontade de fazer o quê? Não sei, acho que não tem nada que eu consiga pensar agora. Tá, então eu começo, pode ser? Esses dias eu acabei sonhando que eu tinha beijado uma menina e você tava do meu lado gostando disso e tipo, eu achei que isso pode ser interessante. Outra opção um pouquinho mais segura, se você tiver medo assim de se expor direto com o seu parceiro, é você comentar que algum amigo ou alguma amiga sua fez alguma coisinha diferente. Por exemplo, você pode citar que a sua amiga Roberta acabou saindo com um outro casal e disse que foi uma das noites mais maravilhosas da vida dela. E daí você vai precisar ficar atento às reações do seu mozão. Se de repente ele ficou meio assim desconfiado ou se ele pareceu interessado no assunto, a partir daí vocês conseguem ir desenvolvendo essa conversa. Mas se ele ou ela acabar não gostando da ideia, é uma coisa que você tem que respeitar. O meio liberal, por mais que ele seja muito divertido, ele não é pra todo mundo. Isso porque a gente cresceu aprendendo que o relacionamento, o sexo tem que ser apenas entre duas pessoas. E qualquer coisa além disso é uma promiscuidade. E não é assim que funciona. Então vai com calma, se ele acabou dando uma primeira negativa, dá um bom espaçamento e você pode perguntar de novo. E eu digo isso porque às vezes o seu parceiro ou a sua parceira pode acabar negando assim de cara, mas é mais por medo da sua reação. De às vezes você tá achando que é muito safado, que é cafajeste, que quer sair comendo todo mundo por aí. Então se por um acaso o seu mozão deu uma negativa agora de primeira, dá um tempinho, espera mais alguns meses, aí você comenta sobre alguma outra coisa de novo. Você também pode aproveitar algumas notícias que estão em alta para poder iniciar esse meio. Por exemplo, a Xuxa não me fala que ela nunca foi numa casa de swing?
Você pode falar assim, não, peraí, amor, você viu isso aqui? A Xuxa falando que ela quer ir numa casa de swing? Meu Deus. E daí você olha a reação dele ou dela de novo. Mas se o assunto foi promissor, vocês gostaram e querem levar esse papo adiante, uma recomendação que eu vou te fazer é que vocês conheçam uma casa ou uma festa liberal primeiro. O clima vai ser um pouco mais tranquilo. Você vai estar focado lá em dançar, tomar uns drinks, dar uma olhadinha nos casais que estão por lá e também vai acabar conhecendo o ambiente. Um dos maiores medos de quem está começando no meio liberal é achar que todo mundo vai entrar numa sala escura e a gente vai ter que ficar sentando piroca sem nem saber de quem é o dono. E não é assim que funciona. Nas baladas a gente tem a festa normal, só que daí tem um espacinho ali no canto que tem algumas cabines onde você pode se envolver com seu mozão ou com outras pessoas. Mas antes de ir para esse rolê, é muito importante que vocês combinem as regras antes. Se vocês já vão lá com a possibilidade de se envolver com alguém, ou se vocês estão indo lá só para observar. A primeira vez que eu fui numa festa de swing, eu e o Leandro, a gente foi só para observar mesmo. A gente já tinha combinado que não ia fazer nada nessa festa. É muito importante que, se você estiver empolgado com o meio liberal, você respeite todas as regras que o seu parceiro disser. Isso porque, para você participar, não depende só de você, mas depende também do seu mozão. Então, se ele ou ela não estiverem confortáveis por uma coisa que de repente você fez errado, que não estava combinado, aí não vai ter outras saídas. Então fica bem quietinho, na moralzinha, começa a conversar com o pessoal, mas só conversar mesmo de boa. Uma coisa que eu sempre digo, não vai querer pagar de solteiro nessas festas que não vai funcionar. Sempre inclua a sua parceira ou o seu parceiro para conversar ou para, de repente, dançar no meio da pista. É muito importante que nesse meio vocês se sintam muito unidos. Eu digo isso com toda a sinceridade do mundo, que o meio liberal só agregou no meu casamento. Na verdade, ele melhorou e muito. Questão do diálogo, da gente poder conversar, da confiança, do nosso companheirismo. Eu e o meu marido, a gente trabalha 24 horas dentro de casa e juntos. Vamos combinar que se a gente não fosse super comunicativo, se a gente não se desse bem, isso não funcionaria. Outra coisa que você tem que ficar ciente é que geralmente o meio liberal é extremamente respeitoso. Muito mais respeitoso que qualquer balada por aí. E eu digo por experiência própria. A primeira vez que eu fui numa festa liberal, eu pude sair peladona lá que ninguém tocou a mão em mim. Diferente de quando eu já fui numa balada aqui em Sorocaba mesmo, não vou citar o nome dela, mas ela fica perto da prefeitura aqui de Sorocaba. Eu queria ir no banheiro, só que pra chegar até lá, tinha um túnel de homem na porta do banheiro. E toda vez que a gente passava ali pra usar, alguém vinha com uma mão boba. Isso é uma situação extremamente ruim e eu não posso voltar nessa balada, porque a primeira mãozada que me deram, eu senti um soco aqui que deu uma briga, né? E daí o segurança me tirou do lugar. Juro, gente, isso não é brincadeira. Mas se de repente você acabou tendo uma experiência ruim no meio liberal, saiba que isso não é recorrente. E se aconteceu com você, denuncia, tá? A maioria das casas, eles têm segurança por tudo que é lugar. E qualquer sinalzinho de que alguém tá passando dos limites, esses seguranças têm toda a autonomia de retirar essas pessoas. E depois que vocês forem, converse sobre isso, o que cada um achou, o que cada um sentiu estando nesse rolê. Se vocês têm vontade de conhecer de novo, se vocês querem se aprofundar conhecendo outros casais, e assim vocês vão levando essa conversa bem assim, no bate-papo mesmo, como se fossem dois amigos. Porque eu acho que é assim que funciona o relacionamento. O relacionamento é quando você se encaixa tão bem com uma pessoa que ela se torna seu melhor amigo. Quando eu comecei a me interessar pelo meio liberal, eu já trabalhava com a parte de sex shop, e daí eu fiquei, putz, será que isso pode ser divertido? Mas também me deu um receio de conversar sobre isso com o meu marido.
Então, como eu conversava com muitas clientes, elas me relatavam as experiências delas, eu comecei a compartilhar essas experiências pro meu marido. E cada vez mais ele se parecia um pouco mais interessado, ele também foi perdendo um pouco da vergonha, até que um dia a gente resolveu conversar sobre isso, se cada um se interessava ou não. E foi a partir daí que começou o rolê liberal, que inclusive a gente teve nossa primeira experiência, e eu vou deixar o vídeo contando sobre o que aconteceu aqui no link dos cards pra vocês. Esse é o meu primeiro vídeo no canal, então assim, desse vídeo recente pro primeiro, tem um pouquinho assim de uma diferença, né? Mas ainda assim eu acho esse vídeo muito legal. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece daquela dedadinha maravilhosa que me ajuda muito. E comenta aqui embaixo o que você achou. Como foi a sua primeira experiência nesse meio liberal? Ou se você tá morrendo de vontade de iniciar, fechado? E não deixe de se inscrever neste canal lindo e maravilhoso, porque eu tenho certeza absoluta que vai ter outros vídeos que você vai adorar, fechou? 1 milhão de beijos e eu te vejo na próxima.